recordando o 353, vou trazer aqui, ó. Vamos agora ler de novo o 353 que eu tinha colocado na tela ali em cima para vocês, ó. Cumpridas providências preliminares ou não havendo necessidade delas para providências preliminares, que pode estar no capítulo anterior, na seção 1ª, 2ª e 3ª, como nós vimos ali, artigo 347 a 352, ou pode estar espalhada pelo código, o que eu chamo de providências preliminares atípicas, só porque não estão no capítulo do código chamado providências preliminares. Então, num sentido lato e um sentido amplo, tendo ocorrido a providência preliminar ou não sendo necessidade dela, agora sim, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Aí o nome do capítulo 10, do julgamento conforme o estado do processo. Então são duas fases que se sucedem. Providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Acabamos de falar das providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. É o que me compete falar essa audioaula para vocês, é o que o legislador resolveu dar uma de professor, o legislador resolveu dar uma de doutrinador. Isso não é o fim do mundo, evidentemente, mas é porque a lei não faz isso. Isso não é algo costumeiro de se fazer. Mas chama atenção, portanto. Qual é a norma? Quando a gente lê uma lei, a gente tem que sempre perguntar qual é a norma, qual é a obrigação, qual é o sentido. Isso é um princípio? Não. Isso é uma regra? Não. O código está dando uma ao invés de legislador, está dando uma de doutrinador. Ó, acabou essa, o próximo ato é aquele outro. Enfim, falamos sobre isso já no artigo 347, aqui no 353 é a mesma lógica. Então, olha só, no julgamento conforme o estado do processo, nós temos ali 3 possibilidades. E não são 3 que tem outras também não, aqui são só 3 mesmo. Aqui, eu vou passar qual é a lógica geral para os senhores, assim como eu fiz lá nas providências preliminares. Também é um tete-a-tete do legislador com o julgador. Mas agora é outra lógica. O senhor se lembra que nas providências preliminares, que acabamos de falar, nas providências preliminares, o sentido da conversa é o legislador falando: olha, excelência, vai devagar, devagar com andor, veja o que aconteceu direitinho, o senhor tem que bater um checklist aqui para não gerar nulidade nenhuma no processo. Aliás, se tiver nulidade do processo, corrija, por favor. É isso que incumbe ao senhor fazer. Não sai tocando o processo não, porque se a parte que tinha que falar não falou, tem uma nulidade. Vai ter que voltar depois, vai passar vergonha no tribunal. Então faça e siga isto, por favor. Ok? Aí, o julgamento conforme o estado do processo. É o legislador falando assim: excelência, veja, você tendo superado já tudo isso aí, gente pra caramba falou, né, excelência? Já teve manifestação pra caramba. O que é a cognição? Não é a atividade intelectual de Vossa Excelência sobre as alegações e provas que foram produzidas? Pois bem, será que já não tem dado o suficiente para o senhor julgar, não? Pensa bem aí. Dá uma olhadinha aí, cara. Vê se já não pode julgar, porque, pô, se você puder julgar, que maravilha, estamos todos nós felizes. O senhor, menos um processo no seu tribunal, no seu gabinete. O legislador, porque você vai estar atendendo a duração razoável do processo, uma tutela efetiva. Então é o seguinte, cara, o procedimento que eu, legislador, estou estabelecendo, nós estamos aqui mais ou menos, ó. Já falou, já passou um montão de coisa. Estamos aqui. O momento final é esse aqui. Mas veja se você não pode julgar aqui, ó. Veja se não aconteceu algum fenômeno que te permita julgar nesse momento. Veja, porque o que eu, legislador, estou estabelecendo é uma hipótese geral, padronizada. É um procedimento comum, um procedimento padrão. Então, em geral, termina aqui. Veja lá, lembra que lá no começo eu falei citação? Desde que não tenha indeferimento. Então, nem todos os casos têm indeferimento. E eu lá naquele momento inicial não falei do julgamento liminar de improcedência? Nem todos os casos têm. Eu, legislador, excelência, eu vou trazendo as possibilidades. Você tem que ver no caso concreto. Então, nós estamos aqui no artigo 354, meus amigos. Legislador. É o legislador falando para o julgador, né? Excelência, nós estamos aqui no artigo 354. A sentença, sabe onde é que eu vou tratar? Lá no artigo 485 e seguintes. 485. Então tem mais de 100 artigos aqui nessa meiuca.
E esses mais de 100 artigos, nem sempre você vai precisar nem ler, excelência. Na verdade, ler você já leu. Você não vai precisar aplicar no caso concreto. Porque você vai utilizar esses artigos, do 358 ao 485, veja, 130 e tantos artigos, 127 artigos, salvo se a memória me falhou, se a matemática me falhou aqui, você vai utilizar esses artigos se for necessário. Porque se não for necessário, ó, esse momento final aqui, que é a sentença, você pode encurtar para cá, de modo que não se pratique esses atos aqui, ó. Tanto que um dos institutos é chamado de julgamento antecipado do mérito. E qual é esses artigos que Vossa Excelência pode se deixar de aplicar naquele caso concreto? É da instrução probatória, cara. É a produção de prova. Mas nós vamos ter a produção de prova dali em diante se houver necessidade. Se não houver necessidade, se o juiz já está convencido, é para ele julgar nesse momento. Olha o nome, julgamento conforme o estado do processo. Julga essa bagaça do jeito que está, porque é um momento, não precisa de mais coisa. Então, se Vossa Excelência entender que já pode julgar, julgue. Eu estou te autorizando. Eu, legislador, estou te autorizando. Essa é a lógica geral. Tá? Então, são 3 institutos. O primeiro instituto, mais uma vez, o legislador falha aqui, com todas as vênias, ele falha na nomenclatura. Tá? A primeira seção se chama, para que os senhores tenham ideia, extinção do processo. O próximo item é o julgamento antecipado do mérito. E o último, é o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, são 3 institutos, mas são 2, na verdade, né? Porque do segundo para o terceiro só entra a palavra parcial. Então, quando eu começar a tratar deles lá, eu vou repetir o que eu vou falar agora aqui. O terceiro item, julgamento antecipado parcial do mérito, como o nome intui, o nome já dá essa visão geral, é o item 2, julgamento antecipado do mérito, só mudando a palavra parcial. Então, em um caso, é o julgamento total do mérito de modo antecipado, no outro caso, é o julgamento parcial do mérito de modo antecipado. Mas vamos ver seguindo a ordem. Olha o que diz o artigo 354. Eu vou trazer como consta aí do código. Vou trazer logo de uma vez. É o primeiro item, é a seção primeira da extinção do processo. Só que aí o problema que nós temos, nem sempre gera extinção do processo, como nós falaremos no parágrafo único. E a hipótese do 355, que é uma outra seção, gera também extinção do processo. Então, o legislador não foi feliz na nomenclatura. Vamos seguir da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, inciso 2º e 3º, o juiz proferirá sentença. Porra. Olha o drama aqui que nós temos. Do 354, a única palavra que os senhores já viram ali é sentença, né? E aí, aliás, vamos tratar sobre isso aqui. Vamos recordar. Sentença, meus amigos. Artigo 203, parágrafo 1º. Decisão interlocutória. 203, parágrafo 2º. Qual é a distinção entre elas? Porque, veja... não, ali embaixo não vai falar não, mas é. Tá. Veja, no caput do 354 termina com sentença. O que é sentença? Artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é a decisão que põe fim. É a decisão que tem a aptidão de colocar fim ao procedimento. E o que é decisão interlocutória? É a decisão que não é sentença. É como diz o parágrafo 2º. Decisão interlocutória é uma decisão que não gera a extinção do processo. É uma decisão, como o próprio nome diz, interlocutória. Intermeio, locus, procedimento. É uma decisão proferida no meio do procedimento. Ok? Vejam lá o 203, parágrafo 1º. Vejam lá o 203, parágrafo 2º. Peguem o código dos senhores.
sobre a aula de TGP2. Olha como é que eu digo que cai tudo. Aqui vai ser importante distinguir sentença de decisão interlocutória. Acabamos de fazer, já distinguimos. Sentença é a decisão final, decisão interlocutória é a decisão não final, decisão no curso do procedimento. Voltemos para o caput. Ocorrendo qualquer das hipóteses. Não, Edvan. 485 e 487 nós não vimos ainda, né? Eu vou falar agora aqui para vocês. O indeferimento da petição inicial nós já vimos, lá no artigo 330. Né? Já vimos lá bastante aulas para trás. Não, uma das hipóteses do 485, inciso 1º, é o indeferimento da petição inicial. Mas uma coisa não é a outra, não é a mesma coisa. São coisas distintas, entendeu? Porque quando o juiz indefere a petição inicial, nós não falamos lá que ele vai colocar fim ao processo? Ele vai proferir uma sentença do 485. Tá? É o que eu ia falar justamente agora. 485 e 487 são espécies de sentença. Nós teremos uma aula de sentença. Lembra que eu falei? Ó? Procedimento comum. Nós estamos aqui. A sentença é aqui. Nós estamos no artigo 354. A sentença é regulada a partir do artigo 485. E nós temos bastante coisa para falar sobre a sentença na aula de sentença. O que nós temos que ver aqui agora, nesse momento, são as espécies de sentença, que nós já falamos também, só para recordar. Então anotem aí. Muito bem, Edvânia. Tem um caderno mais completo possível, tá? O ideal é que esteja um caderno só para processo civil. Que aí nessa, veja aí, se eu voltar na página do mesmo caderno. Sentença. Sentença pode ser sentença terminativa, artigo 485. Nós temos a espécie de sentença definitiva, artigo 487. Ih, deu ruim. 487. A sentença terminativa do artigo 485, nós não veremos aqui as hipóteses, não. Isso na aula de sentença. Eu só quero dividir para os senhores o que é o 485 e o que é o 487. As sentenças do artigo 485, chamadas de sentença terminativa, são aquelas que colocam fim ao processo em razão de um vício processual. Então, indeferimento da petição inicial, como a Edvana trouxe ali, a ausência de algum pressuposto processual, reconhecimento de convenção de arbitragem, reconhecimento de coisa julgada, litispendência, preempção, a ausência de condições da ação. Ok? São vícios processuais, falamos sobre a maioria deles no artigo 337, as questões preliminares, defesa processual do réu. O réu apresenta uma defesa processual, no mais das vezes, é isso que significa o nome preliminar, para impedir o conhecimento da principal. A principal, nesse caso, que seria o mérito. Então, quando o juiz acolhe uma defesa processual, ele profere uma sentença sem julgar o mérito. Mas o que nós falamos aqui o tempo todo sobre o princípio da primazia da resolução do mérito? É que, ocorrendo um vício processual, o juiz deve corrigir o vício processual. Sempre que possível, o juiz deve sanear o vício processual. Acabamos de falar das providências preliminares. Uma delas, artigo 352, ocorrendo o vício processual, o juiz corrige o vício processual. Vejam, 139, inciso 9. Então, quando a gente olha no 354 ali, ó, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, vamos ficar no 485. São vícios processuais. A sentença proferida no 485 não julga o mérito. O que é o mérito? É o pedido. O cara pede 100 mil reais. O juiz fala para ele assim, ó, eu não vou nem julgar se você tem ou não tem direito aos 100 mil reais. Eu não vou julgar se você tem razão no que você está falando, porque eu vou reconhecer um vício processual. É isso que significa dizer que não vai julgar o mérito. Então, sentença sem resolução do mérito é aquela que reconhece um vício processual. Artigo 485, sentença terminativa. Como é que nós devemos interpretar isso? É um vício processual insanável. Quando o vício processual é sanável,
porque ele admite a possibilidade de correção, vamos corrigir. Agora, naturalmente, se é um vício processual insanável, não tem como corrigir. É insanável, é não sanável. Então, se é não sanável e está no 485 como impossibilidade de se manifestar sobre o mérito, já julga logo. Se o vício é insanável, já julga logo aqui. Ok? É isso que o 354 está dizendo. Mas ele fala também do 487. O 487 tem 3 incisos. 3 incisos. Ele colocou ali o inciso segundo e o inciso terceiro. O 487 é a sentença definitiva. O que é a sentença definitiva? É aquela na qual nós temos o julgamento do mérito. Sentença definitiva é aquela na qual nós temos o julgamento do mérito. Só que o julgamento do mérito nem sempre é assim, ó, julgo procedente. O juiz nem sempre toma uma decisão, vamos assim dizer, no sentido da palavra. Nem sempre tem um julgamento, nem sempre tem uma tomada de decisão pelo juiz. Por quê? Porque são 3 incisos, cara. E isso que nós estamos falando do julgamento, o juiz decidir, toma para um lado, toma para o outro, você tem razão, você não tem razão. Isso acontece no inciso primeiro, que é quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido. Veja que o inciso primeiro não está no 354 caput. Lá estão os incisos segundo e terceiro. O que o inciso segundo trata? Inciso segundo do artigo 487. Veja lá, 487, inciso segundo, prescrição ou decadência. Prescrição e decadência são matérias de mérito. Prescrição e decadência são reguladas pelo direito material, pelo Código Civil. Acontece que a prescrição e decadência, quando o juiz reconhece a prescrição, ele fala assim, bom, acabou, né? Porque se está prescrito, acabou a pretensão. Se decaiu, acabou o direito. Se tinha, não tem mais. A prescrição e a decadência ocorrem sempre aqui, ó. Aqui tá, botei errado. Petição inicial, sentença. A prescrição ou a decadência ocorre aqui, ó, antes da petição inicial. Então, quando o juiz percebe a qualquer momento do processo, o juiz pode perceber aqui, quando recebeu a petição inicial. Falamos sobre isso no artigo 332, parágrafo 1º. Na verdade, quando o juiz, nesse momento do processo aqui, aplica o 354, pelo 487, inciso 2º, prescrição e decadência, pode virar na cara dele e falar assim, porra, você não já reconheceu lá atrás, não? Daqui pra cá passaram-se 12 anos. Nós estamos aqui à toa? Estamos. Mas veja, aqui o código está pedindo para ele ver aqui, né? É melhor do que aqui. Pior de todos é o juiz que só percebe no final. Prescrição e decadência. Então, 487, inciso 2º, prescrição ou decadência. Mas a prescrição e a decadência são fundamentos para a rejeição do pedido. O cara pede lá o dinheiro, o juiz fala, pô, eu não vou nem analisar se você tinha razão ou não, porque se é que você tinha razão, você tinha. Porque você não tem mais. Prescreveu, decaiu. E no inciso 3º, do 487, por que nós não temos um julgamento propriamente dito? Porque as partes se entenderam. O juiz só homologa. O juiz homologa uma autocomposição das partes. Que pode ser, falamos sobre isso aqui também, 487, inciso 3º, a linha A, quando o réu reconhece a procedência do pedido do autor. O réu fala assim, quer saber, excelência? Pensando bem aqui, o autor tem razão. Aí o juiz fala, tem razão, então tem razão. Porque foi o próprio réu quem admitiu, quem reconheceu a procedência do pedido. Então, as partes se ajustam sobre o direito material. Quando o réu diz que o autor tem razão no direito material, está reconhecendo. 487, inciso 3º, a linha A. Na linha C, eu pulei a linha B de propósito, a linha A é uma extremidade. O réu reconhece que o autor tem razão. Então, o autor ganha tudo, o réu perde tudo. Na linha C, é o contrário. É a renúncia à pretensão. O autor peticiona e fala assim, excelência, essa alegação que eu formulei aí, dizendo que eu tinha razão, eu até achava que eu tinha razão, mas agora eu estou renunciando. Eu não quero mais essa pretensão. Nós vamos ver a desistência do processo. Não se confunde com desistência. No 487, inciso 3º, a linha C, o autor está abrindo mão do direito. Então ele está jogando fora o direito material. É basicamente isso. Então na linha A, o réu reconhece, o réu vai perder, o autor vai ganhar. Na linha C, a renúncia à pretensão. O autor vai perder e o réu vai ganhar. Na linha A é o contrário.
o autor vai ganhar, o réu vai perder. Na linha C, o autor vai perder, o réu vai ganhar. Então é quando uma parte cede tudo para outra. E a linha B? É o meio do caminho. Na linha B, o cara pede 100 mil, o réu fala que paga 20, o autor fala que recebe 80, o réu fala que até paga 40. O autor fala que 60 acabou a discussão e eles fecham por 50. É negócio, é acordos de modo geral. Transação é quando as partes transacionam. Vocês já devem ter visto em falar alguma coisa aí, que transação tem a ver com isso, né? Junção de... eu estou falando de ajustes, né? Até porque eu estou falando de transação, transacionar. As partes não transam em juízo, né? Já ouvi isso. Quando as partes transarem, não. As partes não vão transar em juízo, cara. É transacionarem, é transação. Quando as partes transacionam, elas fazem um ajuste não de corpos, mas um ajuste de vontades. E aí cada um cede um pouquinho, o juiz vai homologar isso por sentença. Mas isso só vai acontecer nesse momento do processo? Não, uma vez mais eu digo, o código está só, o legislador está só abrindo o olho do juiz para, se ele puder julgar, ele faça isso. Na verdade, o juiz já pode, vamos supor que lá naquela audiência de conciliação e mediação, saiu a conciliação. O juiz vai homologar, desde logo lá. Mas as partes podem se autocompuserem em um momento posterior e o juiz vai colocar fim. É isso que o 354 está dizendo. Tá? Ficou de fora o 487, inciso 1º, de propósito. Porque o 355 e o 356 é quando nós temos... Veja, está lá em cima para vocês, no chat. Item 2 e item 3 falam em julgamento. O julgamento, a doutrina toda fala isso. O julgamento por excelência é o 487, inciso 1º, quando o juiz tem que tomar uma decisão. Tem razão o autor, tem razão o réu, tem razão um pouquinho cada um e vai justificar isso na fundamentação. Isso é o 487, inciso 1º, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido no todo ou em parte. Vejam uma vez mais o 354, ele fala do 485 sem colocar incisos nenhum. Então é o 485 todo. Reconhecimento de um vício processual, vício que nós já falamos e vamos voltar a ver na aula de sentença. Chama-se sentença terminativa. E fala do 487, inciso 2º e 3º, deixando o inciso 1º de fora. Porque o inciso 1º, que é o do julgamento por excelência, ele vai lembrar no 355 e no 356. Ok? Então, 354, quando fala 487, inciso 2º, prescrição / decadência. Quando fala 487, inciso 3º, o juiz homologa um ajuste que as partes fizeram. Uma autocomposição. Ok? Ele vai proferir sentença, gerando aí sim a extinção do processo. A sentença tem a viabilidade, a possibilidade de colocar fim ao processo. Ok? Mas olha o parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Se é uma parcela do processo, é todo o processo? Não, não é todo o processo, é uma parte do processo. Então, se houve o reconhecimento de um vício quanto a uma parte do processo, se houve o reconhecimento de prescrição e decadência em relação a uma parte do processo, se as partes fizeram um acordo, uma autocomposição em relação a uma parte do processo, é todo o processo? Não, é uma parte do processo. Então significa que o juiz pode, aspas, colocar fim a uma parte do processo e continuar com a outra parte do processo. Eu disse aspas porque ou ele coloca fim ou não coloca fim. Na verdade, do ponto de vista técnico, eu vou aprofundar para vocês agora, já, ele vai colocar fim a uma demanda, né? Um processo só pode ter mais de uma demanda. Então ele vai colocar fim a uma demanda, mas não vai colocar fim ao processo. Se ele não vai colocar fim ao processo, não é sentença. É decisão interlocutória, como eu destaquei para os senhores ali. Vamos terminar de ler o dispositivo. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a uma parcela do processo. Em cima desse parcela do processo, no seu vademecum, você pode ir lá e botar assim, ó, 203, parágrafo 2º, para lembrar que é uma decisão interlocutória. Caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Agravo de instrumento, meus amigos, é um tipo de recurso. Sei que os senhores não viram o recurso ainda, mas para deixar claro como é que é o caso de uma decisão interlocutória.
O agravo de instrumento é no artigo 1015. Olha o artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre papapá. Então, do lado desse agravo de instrumento, bota aí artigo 1015. Não são todas as decisões interlocutórias que são impugnáveis por agravo de instrumento. Só quando a lei diz. Pronto, a lei está dizendo. No 354, parágrafo único, e também no artigo 1015. Tá? Então, de uma vez por todas. 354, caput. Sentença. Vai ocorrer o 485, 4872, 4873, em relação à integralidade do processo, ao processo todo. 354, parágrafo único. Vai ocorrer o 485, vício processual, 4872, prescrição e decadência, 4873, homologação de autocomposição, não em relação a todo o processo, mas em relação a apenas uma parcela do processo. Agora vamos aprofundar do ponto de vista técnico, algo que vai acontecer de novo no 355/356. Como eu lhes disse, 355 e 356 é uma coisa só. Só que o 355 vai gerar uma sentença, porque é o julgamento antecipado do processo todo. E o 356 vai gerar uma decisão interlocutória, porque é o julgamento antecipado de uma parcela do processo. Eu já até antecipei aqui para vocês, cara. O 355 e o 356 vão pegar o que sobrou do 354. 354 fala 485, sem colocar restrição. Então é o 485 todo, vício processual insanável. O 354 fala do 487, inciso 2º e 3º. Prescrição, decadência, homologação de autocomposição. Deixa de fora o 487, inciso 1º. O 487, inciso 1º, é justamente as hipóteses de julgamento do 355, sentença, do 356, decisão interlocutória. Então, ó, tá feito aí o apanhado geral já. Agora é só azeitar aqui e botar a cereja em cima do bolo. Eu dizia para vocês que o juiz vai extinguir uma parcela do processo. Isso não está tão errado não, cara. Porque o juiz não vai extinguir o processo, mas o juiz vai extinguir uma demanda. Um processo pode ter várias demandas. Isso não vai espantar os senhores. Nós já falamos sobre isso lá na aula de pedidos cumulados, na aula de reconvenção. O que é uma reconvenção? É uma demanda incidental formulada pelo réu em face do autor. A demanda reconvencional, ela é vinculada, ela é dependente da demanda originária? Não! O parágrafo 1º do artigo 343, parágrafo 2º do artigo 343, vejam lá, vai dizer justamente que a extinção da primeira demanda não acarreta a extinção da segunda. Então, se o autor desistir da demanda dele em face do réu, isso mata o processo como um todo? Não, isso mata a demanda dele. Mas não elimina a demanda, não influencia na demanda do réu em face do autor. O que é demanda, cara? Demanda é a manifestação do direito de autor, direito de ação. Demanda é a concretização do direito de ação. Falamos sobre isso na aula, falamos lá em TGP1, falamos na aula de petição inicial. A petição inicial é um instrumento da demanda. A demanda é um instrumento do direito de ação. Então a demanda é o direito de ação exercido. Os senhores não podem nunca esquecer que a teoria geral do processo tem 3 institutos: ação e jurisdição, começo e fim. Não consigo fazer esse tipo de coisa não. Fazer assim. Começo e fim, ação e jurisdição. E o que leva um ao outro é o processo. São 3 coisas distintas. Então, ação barra demanda. A demanda é uma coisa, o processo é outra coisa. Um processo só pode ter variadas demandas. Então, vamos imaginar a hipótese de que o autor vá a juízo e com base no mesmo, para facilitar, com base em um mesmo evento fático, acidente de trânsito, ele, autor, vai a juízo em face do mesmo réu, com base no mesmo acidente, no mesmo evento fático, na mesma causa de pedir. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mas formula 3 pedidos. 3 pedidos distintos. Um pedido de dano material, um outro pedido de dano moral, um terceiro pedido de dano estético. Quantas demandas nós temos?
uma petição inicial, um processo, as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Então é um fato só. Uma petição, um fato, um processo. 3 pedidos. Quantas demandas nós temos? Quantas demandas nós temos? Só número. Quantas demandas nós temos? Um processo, uma petição inicial, 3 pedidos. Quantas demandas nós temos? Só número, depois eu explico. Jerônimo disse uma. Quais são os elementos que identificam cada demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Já falamos isso várias vezes aqui. Vejam o artigo 337, parágrafo 2º. Tá? 337, parágrafo 2º. 337, parágrafo 2º. Traz a lógica da tria idem, que significa tríplice identidade. Cada demanda é verificada pela análise de 3 elementos. As mesmas partes. Ok, então é igual quanto às partes. A mesma causa de pedir. Tá, então é igual quanto à causa de pedir. Qual é a terceira identidade? Qual é o terceiro elemento? Pedido. Quantos pedidos são? 3 pedidos. Quantas demandas nós temos? 3 demandas. Foi o que o Paulo percebeu ali. Cada demanda gera seu pedido, correto? É isso. É isso. Cada pedido é uma demanda distinta. Então veja, o autor gerou um processo só, por meio de uma petição inicial só, mas ele formulou um pedido de dano material, um outro de dano moral, um outro de dano estético. Ok? Ele não poderia ter apresentado 3 petições iniciais distintas para gerar 3 processos distintos? Pode. Poderia ter feito isso. Não faz sentido do ponto de vista prático. Vai gastar mais dinheiro com custo, vai gastar mais tempo para ir para 3 audiências distintas. Por isso que as partes cumulam tudo num processo só. Mas processo é instrumento. Processo é o ônibus. É um vagão, é uma locomotiva. Aí no Rio, não sei se vocês usam mais trem ou ônibus, dá no mesmo. Processo é o caminho. Direito de ação, a demanda é o ponto inicial. A jurisdição é o ponto final. Um mesmo processo, um mesmo ônibus pode ter vários passageiros, né? Para levar do ponto inicial ao ponto final. Um mesmo processo pode ter várias demandas. Depende de quantas causas de pedir tenham, depende de quantas partes tenham, depende de quanto pedido tenham. Então, quando o artigo 354 for aplicado em relação a não todos os pedidos, a não todas as partes, pode ser que a parte 1, já falamos de litisconsórcio também aqui, nós podemos ter uma acumulação de demandas. Ó, o tópico é acumulação de demandas. No plano subjetivo, o que é acumulação de demanda no plano subjetivo? Litisconsórcio. Já falamos isso também na aula de litisconsórcio. Litisconsórcio. O que é acumulação de demandas no plano objetivo? É a acumulação de causa de pedir ou de pedido. Porque os elementos objetivos são causa de pedir e pedido. Ó, acumulação de demandas. No plano subjetivo, litisconsórcio. Então você imagina que tem 2 autores contra 2 réus. Eles fazem acordo. 487, inciso 3º, que mencionamos ainda há pouco. Só que quem faz quem faz acordo é o autor 2 com o réu 1. Eles se entenderam. O processo vai acabar? Não, porque o autor 1 não quer fazer acordo nenhum. Também o réu 2 não quis fazer acordo nenhum. Eles querem tiro, porrada e bomba. Então, vamos continuar em relação a eles. Tá vendo? O processo só vai terminar quando se resolver a integralidade do processo. Nesse nosso exemplo, vamos facilitar. Mesmo autor, mesmo réu,
Então as partes são iguais. Mesma causa de pedir. Acidente. Pedidos, 3. Então nós temos uma demanda para o pedido material, uma outra demanda para o pedido de dano moral, uma outra demanda para o pedido de dano estético. Você imagina que as partes façam um acordo, mas só conta o dano material. O réu não concorda que teve dano moral. Ele quer discutir. Mas dano material, ele reconhece. Ele avançou o sinal, colidiu ali, arranhou, ele não vai se opor a isso, não. Quer pagar. Fizeram acordo. É um acordo que abrange todo o processo? Não. Uma parcela do processo. Uma parcela do objeto do processo. Uma parcela dos pedidos. 1 de 3. Então, se abrangeu só 1 de 3, o juiz vai julgar os 3? Vai homologar o acordo em relação aos 3? Não. Ele vai homologar somente uma parcela. Mas ele vai colocar fim àquela demanda. A demanda do dano material acabou. Foi proferida uma decisão, no nosso exemplo ali, uma sentença. Uma decisão que tem a essência de sentença. 487, inciso 3º. Ele vai homologar um acordo. Só que como não colocou fim ao processo como um todo, o processo vai prosseguir para julgar os pedidos 2 e pedido 3, isso não é uma sentença em relação ao processo. Porque sentença tá lá em cima agora, lá 203, parágrafo 1º. Como é uma decisão que não coloca fim ao processo, e por que não coloca fim ao processo? Porque processo é uma coisa, ação é outra. Naquele processo tinham 3 ações. Tinham 3 demandas. Ele colocou fim à demanda 1 de dano material. E o processo vai prosseguir com os outros passageiros. Com a demanda 2, com a demanda 3. Só parou no ponto para desembarcar o passageiro 1. A demanda 1. Então não chegou ao fim. Não colocou fim ao processo. Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. É o que o 354, parágrafo único, está te dizendo. Vou pegar ele de volta aqui. Para encerrar o 354. 354, parágrafo único, está aí, ó. A decisão que se refere ao caput, 485, 4872, 4873, pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Em cima do parcela do processo, 203, parágrafo 2º. Não vai colocar fim. Caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Do lado do agravo de instrumento, 1015. Então o que é isso? Uma decisão interlocutória. Ali está 354 ponto. É 354 parágrafo único, tá, meus amigos? Isso é a correria. Ok? Então, tá visto o artigo 354. Vamos agora ao 355. Esse é o 355. Esse é o artigo 355. Porra, cara. Não sei porque acontece isso. Vou pegar de novo, ó. Estava incompleto. Agora sim, ó. Seção 2ª do julgamento antecipado do mérito. Então, quando é julgamento de mérito, é 487, não é? Sentença definitiva que julga o mérito. Então, não está no 485. O 485 é quando não julga o mérito. Esquece o 485. Vamos botar o 487. O que nós falamos? 487 tem 3 incisos. O 354 já fez menção ao inciso 3º, já fez menção ao inciso 2º. O que ficou faltando? Ficou faltando o 487, inciso 1º, que é quando nós temos o julgamento por excelência de segunda doutrina. Está ali. Julgamento antecipado do mérito. O juiz julgará antecipadamente o pedido mérito, proferindo sentença com resolução do mérito, coloca ali em cima, 487, inciso 1º. Quando? Aí vamos ver, são 2 incisos. O inciso 2º nós já analisamos. O inciso 2º é o julgamento antecipado que decorre do efeito processual da revelia. Falamos na aula passada, falamos hoje aqui de novo. Ó, se o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344, presunção de veracidade, e não houver requerimento de prova na forma do 349, não tiver prova contraposta do réu. Então o juiz vai julgar com base em presunção. Quando o juiz julga com base em presunção, ele não precisa de prova. Tem alguém batendo no cachorro ali, coisa horrorosa.
Ou o cachorro se machucou, né? Olha o 374, inciso 4º. Vou pegar aí para vocês. Começamos pelo inciso 2º do 355, tá? Coloquem aí do lado desse 355, inciso 2º, o 374, inciso 4º. Então, não depende de prova o fato em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Eu quero que os senhores percebam, portanto, que o juiz vai colocar fim ao processo porque ele não precisa prosseguir com o processo. O prosseguimento é desnecessário, ele pode julgar com base em mera presunção. 355, inciso 2º, que já havíamos falado na aula de revelia. Aí olha o inciso 1º. 355, inciso 1º. O juiz vai julgar antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Veja, outras provas. Significa que já tem prova nos autos. Então, o que é a cognição? Alegações e provas. Já tem provas, ele não precisa de outras provas. Se não precisa de outras provas, é porque tem provas. E já tem provas suficientes para convencer ele. Cognição, volta sempre. Atividade intelectual do juiz, consistente na análise das alegações e provas, já tem. As partes já alegaram, já tem provas, porque fala outras provas. Para quê? Para formar o convencimento do juízo, cara. E já está formado o convencimento do juízo. Então ele vai proferir sentença. É só isso. É simples assim. É simples como andar para frente. Uma vez mais eu lhes digo, nós estamos aqui nesse momento do processo. O procedimento até continua. Mas o que tem daqui até aqui é a produção de provas. Isso aqui, ó, é produção de provas, essa parte aqui. Produção de provas. O juiz fala assim, mas eu não preciso de mais provas, não. Eu já estou satisfeito. Ou, não preciso de mais prova, não. Eu vou julgar com base na presunção, porque teve revelia. Então essa fase do processo que você não precisa, cara, pro teu. O que vinha só no final aqui, que é a sentença, traz pra cá. Esse é o momento correto. Por isso que uma parcela da doutrina fala assim, ó, o código chamou de julgamento antecipado do mérito, não tem antecipação nenhuma. Não é que há uma antecipação, é porque naquele caso concreto, esse é o momento certo de julgar. É desnecessário prosseguir com o processo. O prosseguimento do processo geraria um vício. O prosseguimento do processo geraria um desrespeito a uma garantia fundamental da duração razoável dos processos. Então, percebam, o código traz um procedimento idealizado. Mas pode ser que em alguns casos, o que era aqui no final, seja feito lá no começo, como a Edivânia recordou pra gente aí, ó, o indeferimento da petição inicial. Pode ser pelo 332, julgamento liminar de improcedência. As partes podem fazer acordo no 334, ou pode ser aqui no 354, no 355, no 356. Quando é que nós vamos prosseguir com o processo? Vamos ver o oposto. Quando é que nós vamos prosseguir com o processo? Quando houver necessidade de provas. Entendeu? Se não houver necessidade de prova, o processo tem que parar aqui. É isso. Olha o 355. Duas hipóteses. Tudo gira em torno do 355, inciso 1º. O juiz não prossegue com o processo quando não tem necessidade de provas. Ou porque já tem prova suficiente e ele não vai precisar de outras provas, ou porque teve presunção. 355, inciso 2º. Mas o que é o 355? Ele profere sentença. Veja que é expresso ali, ó, proferindo sentença com resolução do mérito. Então é uma sentença. Sentença 203, parágrafo 1º. Vai colocar fim ao processo. Tem a aptidão de colocar fim ao processo. Com resolução do mérito. 487, inciso 1º. É quando há o julgamento por excelência. Porque já tem provas suficientes. Porque tem presunção. O juiz vai julgar e vai concretizar o direito. Aí sobrou o 356. Olha o que o 356 diz. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Ele vai julgar uma parcela do mérito. Não vai julgar o mérito todo. Então ele não vai proferir sentença. Vai proferir decisão interlocutória.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles, então não é sobre tudo, é sobre uma parte, alguns dos pedidos. Então tem uma pluralidade de pedidos e não houve 487, inciso 1º, o juiz não vai julgar todos, o juiz vai julgar apenas alguns deles. Aí, ó, olha o inciso 1º, quando mostrar-se incontroverso. O que é incontrovérsia? É quando não há controvérsia. In é uma parcela de negação, né? Controvérsia. Não houve controvérsia. Olha o que diz mais uma vez o 374. Só que agora o 374, inciso 3º. Não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos. Então não vai precisar de prova. Na verdade, cara, o 356 é o 355, é mesmo. O 356 gira em torno do 355, inciso 1º. Quando não houver necessidade de provas, o juiz pode julgar todo o processo, 355. Uma parcela do processo, 356. A diferença é unicamente essa. O 355 gera uma sentença, o 356 gera uma decisão interlocutória. Ok? Agora percebam bem, é que o legislador ficou sem graça de falar que é isso, tão simples. Ele ficou sem graça de ir no 356 falar a mesma coisa do 355, só que ao invés de ser sentença, é uma decisão interlocutória. Ó, inciso 1º, mostrar-se incontroverso. Do lado desse mostrar-se incontroverso, coloque 374, inciso 3º. Porque você vai ver lá no caput do 374 que não precisa de prova. E nós falamos que o juiz julga nesse momento do processo quando não precisa de novas provas. Olha o 356, inciso 2º. O juiz vai proferir esse julgamento por uma decisão interlocutória quando tiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Pô, mas o 356, inciso 1º, também está no 355. Não precisa de novas provas. Você pode resumir tudo. O julgamento antecipado do mérito é quando não precisa de novas provas. Ou porque já tem prova suficiente, o juiz já se convenceu, ou porque o juiz vai julgar com base em presunção de veracidade. Efeito material da revelia. Ok? O 355 é uma sentença, o 356 é uma decisão interlocutória. O 356 ele tem vários parágrafos. Não nos compensa aqui analisar, porque eles dizem respeito, muitos deles, a conceitos que os senhores não viram ainda. Eficácia suspensiva dos recursos, processo civil 3. Espécies de execução, processo civil 4. Então, ó, o parágrafo 1º diz que pode ser líquido ou ilíquido. Isso é importante para processo civil 4. O parágrafo... porque vai ter um artigo no código, artigo 492, que vai dizer que a sentença deve ser líquida. E excepcionalmente pode ser ilíquida. Aí o 356 está dizendo, ó, eu não sou sentença não. Eu sou decisão interlocutória, mas eu sou como se fosse uma sentença. Eu sou uma decisão interlocutória que tem julgamento de uma parcela dos pedidos. Então aplica para mim o que é previsto para a sentença também. Basicamente isso que está dizendo. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º dizem em relação ao cumprimento de sentença. Aqui vai ser o cumprimento de uma decisão interlocutória, só que os senhores verão isso em processo civil 4. Tá? Parágrafo 4º, liquidação também processo civil 4, tem um procedimento de liquidação. O que nos importa aqui é o parágrafo 5º. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Mais uma vez, você coloca ali do lado 1015. Porque no 1015 você vai ver que o que se impugna por agravo de instrumento é decisão interlocutória. Então, veja, o que está proferindo no 356 é uma decisão interlocutória. Só perceba o seguinte, cara. O cachorro me deixou desorientado, cara. Pelo amor de Deus. Percebam o seguinte. Esse 356, julgamento antecipado parcial do mérito, ele é uma tremenda novidade no Código de 2015. Não tinha no Código de 73, portanto. E ele consagra a possibilidade de um julgamento
definitivo do mérito por decisão interlocutória. No código anterior tinha uma controvérsia quanto a isso, porque no código anterior, seguindo a letra fria da lei, o juiz só poderia julgar o mérito na sentença, que é o 487, do atual, sentença com resolução do mérito, quando ele acolhe ou rejeita o pedido. Imagine nesse nosso exemplo, cara, formulou pedido de dano material, dano moral, dano estético. Já tem prova suficiente nos autos. O juiz não quer continuar produzindo prova. Ele já quer julgar, mas ele não quer julgar tudo. Ele quer julgar só o pedido de dano material. Porque ele já está convencido. Tem foto, tem... na própria alegação das partes, ele percebeu que o réu não está controvertendo a questão do fato de ter causado dano. Então o juiz quer julgar já o dano material. O dano material é a parte relevante no processo. Vamos lá, o cara pediu de dano material R$ 1.800, de dano moral R$ 100 mil, de dano estético R$1,5 milhão. O juiz já está convencido, mas não o processo todo. Está convencido só quanto ao pedido de dano material. Aqueles 1.800 ali, realmente tem foto, tem vídeo do acidente, teve o acidente, o réu não está controvertendo se causou ou não causou o acidente. O réu está discutindo se aquele acidente gera dano moral. Então o juiz quer julgar. Estou convencido sobre o dano material. O réu tem que pagar ao autor R$ 1.800. Se tem que pagar 100 mil de dano moral, eu não sei. Como juiz, tenho minhas dúvidas. Vou precisar de mais prova. Se tem que pagar R$ 1,5 milhão de dano estético, eu não sei. Vou precisar de mais prova. Mas eu quero acabar com a discussão quanto ao dano material. No código anterior, cara, olha o absurdo. Ele não podia proferir esse tipo de decisão. Em tese. Porque ele só podia julgar o mérito na sentença. Aí ele falaria, não posso proferir sentença agora. Porque eu só estou convencido de 1/3 do processo. 1/3 quanto aos pedidos, né? Porque se for botar financeiramente, nem isso. Estou convencido com uma parcela mínima do processo. Mas então eu não posso proferir sentença. Mas o código anterior só me deixa julgar o mérito por sentença. Então eu vou ficar enrolando as partes aqui. Mas coitadinho do autor, já dá os 1.800 para ele, pelo menos, condena já o réu. Não tem discussão quanto a isso, já não está convencido. Poxa, então para não deixar o autor sem nada, eu vou proferir uma tutela antecipada. Eu vou antecipar algo que eu faria só no final. Então antecipada, não antecipação? Pois é, cara. Mas a tutela antecipada, que nós estudamos lá em TGP 2, olha a importância de TGP o tempo todo. A tutela antecipada é um tipo de tutela provisória. Só que o juiz não está convencido por fumos maniures, não. O juiz está absolutamente convencido. Não é um juízo de probabilidade. É um juízo de certeza. O juiz quer acabar com a discussão. Desse ponto para frente, ninguém vai falar mais sobre se deve ou não deve R$ 1.800. Julgou, está julgado, quero definir isso. Veja, eu quero definir, eu quero proferir uma decisão definitiva. Em tese não podia fazer. Então, quando os juízes proferiam muitas das vezes a tutela antecipada no código anterior, era um gatilho. Era uma forma de um faz de conta. E agora acabou esse problema, com o 356. Agora, meus amigos, é plenamente possível o juiz proferir uma decisão interlocutória que verse sobre o mérito. Se é uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito, aquele pedido está definitivamente julgado. É uma decisão definitiva. Gera coisa julgada material. Olhem os parágrafos, pode ser executado no mesmo processo. Enquanto o processo segue para discutir dano material e dano moral e dano estético, pedidos 2 e 3, o pedido 1 acabou. Já pode executar. Se o réu não pagar, o juiz pode penhorar os bens dele. Então, um processo só tem 3 demandas. Pode ter mais. No nosso exemplo, tem 3 demandas. A demanda 1 acabou. A demanda 1 foi colocada a fim. Por decisão interlocutória. Os senhores não podem confundir, portanto, mérito com tipo de decisão. A decisão é sentença ou interlocutória se ela coloca fim ao processo todo. A decisão é definitiva ou terminativa a depender se ela julga ou não julga o mérito. São coisas distintas. Muita atenção ao 354, ao 355 e ao 356. Vejam que eles misturam o tempo todo 2 critérios. Um critério quanto ao julgamento, se analisou o mérito ou não.
Outro critério, o tipo de decisão, se colocou fim ao processo ou não. A decisão pode ser, pelo primeiro critério, se colocou fim ao processo ou não. Ou sentença, quando coloca fim. Ou decisão interlocutória, quando não coloca fim. Tem mais de um, julgou apenas um. Vai prosseguir com todo o demais. Isso é uma coisa. Uma outra coisa distinta. Se houve ou não houve julgamento de mérito. Não houve julgamento de mérito. É uma decisão terminativa. As hipóteses do artigo 485, reconhecimento de um vício processual. Você pode reconhecer vício processual em relação a todos os pedidos ou em relação à parcela do pedido. Quer ver? Um pedido só. O juiz fala que já teve coisa julgada. Ele vai colocar fim ao processo como todo. Coisa julgada é um pressuposto processual negativo. Ele vai colocar fim ao processo como todo. 3 pedidos. Ele julga, ele reconhece a coisa julgada em relação aos 3 pedidos. Vai colocar fim ao processo, porque abrangeu todo. 3 pedidos. Ele vira para o autor e fala assim, autor, você já ganhou dano material. Então o pedido de dano material eu vou colocar fim, por coisa julgada. Isso já foi definitivamente julgado. Então se tem 3 pedidos e ele reconhece vício em relação a um deles, isso é sentença? Não, é uma decisão interlocutória que reconhece o 485 e é o que está no 354, parágrafo único, portanto. Então são 2 critérios, tá, meus amigos? Para encerrar esse ponto, são 2 critérios. Uma coisa é colocar fim ao processo ou não. Vai ser sentença ou decisão interlocutória. Uma outra coisa é se julgou o mérito ou não. Vai ser definitiva, 487, vai ser terminativa, 485. Ok? O juiz pode reconhecer vícios processuais sobre todo o parcelo ou uma parcela do processo. O juiz pode julgar o mérito sobre todo o processo ou uma parcela do processo. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí?